Olá, sejam bem-vindos ao canal Sonhos do Tempo do Fim. E eu peço perdão pelo tempo que eu fiquei sem colocar vídeos. Eu já tinha gravado 3 áudios dos 3 vídeos que eu pretendo fazer hoje, só que eu acabei não tendo tempo por conta dos problemas que eu tive pessoais. Eu não tive cabeça nem tempo para pôr no ar, né? Pôr no ar é tão antigo, enfim, para subir o vídeo, fazer ele subir. Então eu vou ter que refazer os áudios, porque eu não gosto de colocar áudio antigo, eu prefiro refazer. E eu vou dos sonhos mais antigos para os mais recentes. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar com vocês o sonho que eu tive os sonhos que eu tive em relação aos Estados Unidos, porque foram 2. O primeiro foi no dia 21/8, foi no dia do eclipse total que ocorreu nos Estados Unidos também. E eu vou ler o que está escrito no caderno, ok? Fui dormir às 7h10 da manhã, porque eu tenho muitas crises eu tenho muita dor à noite, ou da fibromialgia, ou da enxaqueca. E nessa época eu estava realmente sem dormir. Eu estava dormindo só ao amanhecer, porque eu não conseguia pegar no sono com dor. E sonhei que eu e mais 2 pessoas tínhamos matado o presidente Trump. Ele havia caído no fosso do elevador. Uma das meninas que participou do complô para matar, né, o Trump queria ver os documentos e fotos da perícia. Fomos a um lugar parecido com um bairro na zona leste de São Paulo e ela viu os papéis. Havia uma foto que eu também vi, parte dela, em que havia uma pedra com o formato parecido de um bueiro. Eu não queria ver as fotos. Então vimos o Trump na TV fazendo discurso. A morte dele era segredo, poucas pessoas sabiam, e eu pensei comigo que deviam ter arrumado um clone para estar em seu lugar. Durante todo o sonho eu me sentia realmente culpada e triste por ter feito aquilo. A primeira explicação que eu quero dar é que eu não creio que seja um sonho literal, no sentido de essa questão do clone, de colocarem um clone nos Estados Unidos. Eu não creio que seja um sonho literal. Eu creio que eu sonhei que eu tinha matado o Donald Trump para que... Às vezes eu creio que Deus nos coloca como fazendo coisas que a gente não tem condições de fazer, ou que a gente não faria, para chamar a nossa atenção, para que a gente sinta aquilo de uma maneira muito real. Mas, na verdade, são outras pessoas que vão fazer aquilo, ou estão pensando em fazer aquilo. Eu creio que, às vezes, quando a gente sonha que a gente faz alguma coisa, a gente pensa, nossa, mas por que eu faria isso? Ou nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu acho que, às vezes, é essa questão. Eu acho que Deus nos põe nessa posição para que a gente se ponha no lugar da pessoa, e acho que Deus está querendo que a gente interceda, né, pela situação. Então, acho que é esse o caso. Eu costumo, antes desse sonho, eu já orava pelo presidente Trump, né? E eu já orava por ele, eu orava por ele, na verdade, desde as eleições, porque eu queria que ele ganhasse, não queria que a Hillary ganhasse. E então eu creio assim que ele corre risco de vida por conta, né, das coisas que ele está fazendo, porque existe muita pressão de todos os lados, até mesmo do próprio Partido Republicano, que é o partido dele. Então eu creio que ele precisa de muita oração, porque ele está fazendo coisas assim que tem desagradado muitas pessoas. Mas ele tem pensado no povo americano. Eu acho que todo presidente deveria dar prioridade ao seu povo. É como se fosse uma casa. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa ou fazer qualquer coisa com a sua casa. Você primeiro precisa cuidar da sua casa para poder pensar em cuidar da casa dos outros, né? Então eu acredito que Deus permitiu que o Trump tenha subido à Casa Branca para fazer diferença, né? Porque por mais que ele seja atrapalhado e por mais que às vezes ele fale algumas coisas, né,
bem felizes, você vê que ele é uma pessoa de princípios. E isso era uma coisa que não estava se vendo há um tempo já na Casa Branca. Inclusive, nessa semana, ele participou da Marcha pela Vida, que é a marcha contra o aborto. E a gente sabe que os presidentes anteriores eram totalmente favoráveis e progressistas, etc. Então, assim, eu creio que ele precisa de muita oração. E eu tenho o costume de orar por ele, já tinha. Aí depois desse sonho, né, que foi em agosto do ano passado, eu comecei a orar mesmo, assim, com mais firmeza, para que Deus guarde a vida dele e para que Deus use ele de acordo com a vontade, com a sua vontade. Enfim, porque os Estados Unidos são um país estratégico, é ainda a maior economia do mundo, é ainda a maior democracia do mundo, querendo ou não. E se eles tiverem algum problema, assim, de caírem como nação, a democracia no mundo está ameaçada. Então, não é só a questão do Trump ou não, é a questão, assim, da posição dos Estados Unidos frente ao mundo. Os Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos é responsável pelo maior número de missionários no mundo. Isso é muito importante. Imagina se acontece nos Estados Unidos o que está acontecendo na Bolívia, que você não pode se reunir para prestar um culto a Deus ou compartilhar a sua fé. Então é muito complicado. Então a gente precisa orar sim pelos Estados Unidos, não só pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro. Mas eu quero pedir para que vocês, quando lembrarem, orem sim pelos Estados Unidos, pela igreja de lá, pelas autoridades de lá. E, enfim, esse foi o sonho de agosto. O sonho mais recente não foi com o Trump, foi com a Casa Branca, e ele foi muito rapidinho. Foi no dia 21 de novembro do ano passado. Eu sonhei que a Casa Branca afundava no chão e escurecia. Então, depois desse sonho de que eu assassinava o Trump, eu sonhei que a Casa Branca afundava e escurecia. E eu entendi que era Deus avisando para que eu realmente orasse pelos Estados Unidos. E desde então, assim, tem alguns lugares que Deus pôs no meu coração e que eu me comprometi, algumas causas pelas quais eu me comprometi a orar, que eu senti que Deus queria que eu orasse por aquelas coisas, e os Estados Unidos são uma delas, assim, é um local que eu sempre oro, que eu sempre acompanho também as notícias quando possível. E, assim, enfim, eu estou compartilhando para vocês por quê? Porque a gente precisa orar pelas nações, né? A gente está vendo o que está acontecendo na Bolívia agora, com esse novo Código Penal. Por causa da pressão que já houve, o Evo Morales, ele falou que só vai implantar esse novo Código Penal daqui a 1 ano e meio, mas a gente já sabe que já existe algumas coisas que, na verdade, acho que ele deixou 1 ano e meio, se eu não me engano, para algumas questões. Mas existe coisas que já estão sendo feitas. É que eu estou pensando aqui porque essas informações eu peguei de vários lugares diferentes e agora que eu pensei nisso. Então, eu não vou afirmar. Então, se eu não tenho certeza. Mas o Código Penal, o que eu sei é que, assim, eles já estão agindo. Os médicos estão em greve porque há 40 dias, porque tem alguma coisa no Código Penal que criminaliza os médicos. Enfim, tem várias coisas. O porte de drogas foi permitido numa quantidade pequena, mas foi permitido. Enfim, tem um monte de coisas nesse Código Penal. E o pior disso tudo é a falta de liberdade de expressão, né? Inclusive da fé. Então a gente precisa orar, e como é ano eleitoral no Brasil, a gente precisa orar pelas eleições no Brasil, porque a gente sabe que as pessoas que estão um pouco mais informadas, estão um pouco mais antenadas, sabem que existe uma ideologia que quer tomar conta do país e que nós precisamos nos posicionar, e a gente precisa pedir a Deus para que levante alguém para que a gente possa votar, alguém com boas intenções, alguém que seja idôneo, alguém que não tenha se comprometido ou se vendido,
ou não tenha, sabe, a ficha suja. A gente precisa pedir para que Deus nos providencie um candidato assim, porque as opções que a gente tem são muito ruins. São muito ruins. Eu sei que provavelmente pode aparecer alguém falando aqui, Bolsonaro 2018, mas eu, por exemplo, eu não vi nenhuma proposta do Bolsonaro, assim, uma proposta tipo, não vou fazer isso, vou investir tanto nisso, eu ainda não vi. Mas a gente sabe que, assim, cristão tem que tomar cuidado com o Partido Socialista, com o Partido Progressista, com o Partido Comunista. A gente tem que tomar cuidado com a esquerda, a gente tem que se posicionar. E mais importante até do que isso, a gente precisa pedir para Deus para que levante alguém para que a gente possa votar, alguém que vai fazer melhoras significativas no Brasil, que vai impedir essa onda de esquerda. E a gente também tem que pedir para que Deus nos dê sabedoria em quem votar, sabe? Além de levantar, que o Senhor nos mostre que... Porque, a gente, enfim, as coisas no Brasil estão muito complicadas. E, inclusive, eu não ia falar isso, mas eu creio que é permissão de Deus. A minha mãe também, às vezes Deus dá sonhos para ela. E hoje ela sonhou que ela entrava numa igreja que não tinha muitas pessoas e falava em alta voz: essa doença é a ira de Deus sobre o Brasil. Quando ela me contou isso, foi até num culto que teve agora em casa. Eu com certeza juntei, né? Com certeza tá falando da febre amarela. Então a gente vê que o Senhor tá pesando a mão sobre o Brasil porque existe muita coisa errada, porque a igreja não tem orado, a igreja não tem buscado a Deus como deveria, e eu me coloco nisso também. Nós estamos muito divididos com coisas pequenas, com os usos e costumes, com coisas que não garantem salvação e santidade, coisas assim, tradições de homens, ao invés de a gente se juntar por amor a Jesus. A gente não leva João 17 a sério, quando ele orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Então a gente precisa orar pelo Brasil, orar por países que Deus coloca no nosso coração. E eu peço para que vocês também se posicionem, busquem conhecimento. Não é porque a gente é cristão, crente, que nós não temos que que saber o que está acontecendo. Até para orar, a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso país. Então, eu peço para que vocês se informem sobre seus candidatos, vejam o passado dele, sabe? Verifiquem o que ele acredita, porque acaba influenciando. Busquem várias fontes de informação, não fiquem apenas buscando informação num canal só. Tem muita coisa boa pela internet, tem muito canal bom alternativo pela internet, tem muitas maneiras de você se informar. Pega de duas fontes diferentes, com visões diferentes, enfim. A igreja precisa se posicionar, não só em oração, mas também sabendo, tendo crítica, senso crítico em relação ao que a gente recebe de informação, buscando mais informação também. E a igreja precisa se posicionar. A igreja no Brasil precisa se unir e se posicionar. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, o diabo não está brincando de ser diabo, mas a igreja muitas vezes está brincando sim de ser igreja. Então é isso, eu pretendo já fazer esse vídeo e colocar o quanto antes. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir.